Olá, turma 201 e turma 202, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 1º de 9 de 2021, tá? Nossa aula de estatística. Continuando o assunto, medida da dispersão, hoje nós vamos ver o desvio padrão, ok? Bom, antes de nós iniciarmos, tem alguns avisos para dar, tá? Aquela atividade que eu estava cobrando para vocês para hoje, eu prorroguei até sexta-feira, tá? Quem não sabe, é uma atividade para 201 somente de estatística. Quem perdeu uma das avaliações, primeira e segunda, eu vou usar um recurso como atividade também já para recuperação e já serve como também atividade para a terceira avaliação. E para quem já tem as duas avaliações, já vai servir como atividade para a terceira avaliação. Tem que pegar lá na escola, a escola vai disponibilizar a cópia para você, resolve em casa e entrega até sexta-feira, tá certo? E para a turma 202, estatística e matemática, ok? Então vamos lá, continuando com a nossa medida de dispersão. Lembrando, temos que calcular a média aritmética, que é aquele valor que tem a função de representar um grupo de dados. Então você vai representar apenas um único valor, tem a função de representar esse grupo. Só que às vezes esse valor calculado, ele está um pouco distante da representação daquele grupo. Então é isso que nós estudamos agora na medida de dispersão, o quão distante esse valor, que é a média, tá, está distante daquele grupo que nós utilizamos para calcular a média aritmética, tá bom? E agora vamos ver o desvio padrão. O desvio padrão, ele é interessante por quê? Porque para você calcular, você vai ter que calcular primeiro a média aritmética, depois você vai calcular a variância, que foi o último assunto que nós estudamos, tá certo? Da semana passada. E qual é a fórmula do desvio padrão? O desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Simples assim. Então, do assunto que nós estudamos da semana passada, você vai ter que fazer a mesma coisa. Só que agora o desvio padrão, você vai ter que colocar ela numa raiz quadrada e esse novo valor é que vai ser o desvio padrão. Ou seja, mais próximo ainda da representação daquele grupo, nós vamos ter em comparação à média aritmética, ok? Bom, do material que eu mandei hoje para vocês, o que eu coloquei lá? Coloquei assim: o desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância. Aqui está. Desta forma, a unidade de medida do desvio padrão será a mesma da unidade de medidas dos dados, o que não acontece com a variância. Assim, o desvio padrão é encontrado fazendo-se, tá? Desvio padrão igual a raiz quadrada da variância. Agora, um detalhe: quando todos os valores de uma amostra são iguais, digamos que um aluno se queira calcular o desvio padrão de um aluno que tirou nota 6 na primeira avaliação, 6 na segunda, 6 na terceira e 6 na quarta. Ou seja, ele só tirou 6. Então, qual vai ser o desvio padrão? Vai ser igual a 0. Ou seja, não tem desvio nenhum em relação às notas que ele tirou. Sendo que, quanto mais próximo, olhem bem, quanto mais próximo de 0, menor é a dispersão dos dados. Então, quanto mais próximo de 0 o desvio padrão a gente calcular, mais próximo ele está para representar aquele grupo de dados, certo? Aí eu coloquei aqui dois exemplos para nós calcularmos o desvio padrão. Mas deixa eu pegar aqui um outro celular que eu vou precisar calcular a raiz quadrada, tá bom? 5 minutinhos, rapidinho, gente. Deixa eu celular aqui, que eu preciso mais calcular a raiz quadrada. Vê se tem a raiz quadrada. Não, mas deixa eu... Rapidinho, ela tá rolando lá. Depois eu dou, só ver se eu escrevi no meio. Pronto, gente, pega aqui um celular que tem a raiz quadrada, que a gente vai precisar, tá? Calculadora. Então, 9... Não, então tem que
Essa raiz quadrada do... Vamos lá? Então, vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver se está rolando a filmagem aqui. Normal. Tá ok. Então, olha só, o que é que diz o primeiro exemplo? Em um dia de verão, as temperaturas registradas em uma cidade ao longo de um dia estão representadas abaixo. Então, é comum o pessoal de meteorologia sempre estar marcando a cada hora qual a temperatura registrada naquela localidade. Então, quais foram as temperaturas registradas? Essa aqui é a primeira questão. 8 graus, depois 14 graus, então essa temperatura subiu de 8 para 14 graus, depois baixou para 6 graus, baixou para 8 graus e por último aumentou para 8 graus, tá bom? Então essas foram as temperaturas registradas, 1, 2, 3, 4, 5 temperaturas registradas no decorrer do dia. O que ele quer? A média aritmética da temperatura que foi registrada no dia todo, a variância das temperaturas, tá? O quanto era o valor que tiver determinado a média variou em relação às temperaturas e qual foi o valor do desvio padrão, tá? Determinado através dessa variância, ok? Então vamos lá calcular. Primeira coisa que eu vou calcular o que? É a média aritmética desses valores. Então, média aritmética igual, vai ficar 8 mais 4, mais 6, mais 4, mais 8, dividido 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu verificar se são essas mesmo, que na aula passada eu tive um erro, tivemos que voltar do meio da questão, não quero cometer esse erro de novo. Estamos calculando. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 4, 22. 22 mais 8, 30. 30 dividido por 5 é igual a 6. Tá certo? Então, essa aqui foi a média, tá? Média das temperaturas registradas durante um dia numa cidade. Então, essa foi a temperatura média registrada. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou registrar essa temperatura aqui. Então, essa foi a temperatura média, 6 graus, certo? E agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o desvio padrão. Então, eu vou calcular a diferença de cada um desses valores que eu utilizei para calcular a média em relação à média aritmética, tá bom? Eu vou calcular a diferença dela, tá bom? Então, olhem bem, primeiro a média aritmética, agora a diferença. Então, vamos lá. Diferença 1. Vai ficar o quê? 8 menos 6, que é igual a 2. Diferença 2. 14 menos 6. 14 menos 6 é igual a 8. Diferença 3 igual 6 menos 6, que é igual a 0. Diferença 4 igual 4 menos 6. 4 menos 6 menos 2. Diferença 5 é igual 8 menos 6. Que está? 8 menos 6 é igual a 2. Pronto. 8 menos 6 igual a 2. 14 menos 6 igual a 8. 6 menos 6 igual a 0. 4 menos 6 menos 2. 8 menos 6 igual a 2. E agora eu vou calcular a média aritmética desses valores aqui, que a diferença é elevado ao quadrado, tá? Então a variância vai ser igual, não esqueçam, todos os valores negativos sempre devem ir entre parênteses. Então 2 elevado ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado mais menos 2
elevado ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Ok? Vamos lá, calcular agora esses valores ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4, mais 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8, 64, mais 0 elevado ao quadrado, 0 vezes 0 é igual a 0, mais menos 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é igual a 4, mais 2 elevado ao quadrado é igual a 4, tudo isso dividido por 5, certo? Então, variância é igual 4 mais 64, isso aqui dá 68, 64, vou errar de novo, 68. Bom, zero aqui não serve para nada, 4 mais 4 é igual a 8, 68 mais 8, 76 dividido por 5, tá? Ok? Então vamos lá dividir 76 por 5. 7 dividido por 5 dá por 1. Lembrando que o valor do quociente que eu vou multiplicar pelo divisor tem que ser igual ou menor que o dividendo, não pode ultrapassar, então tem que ser por 1. 1 vezes 5 dá 5, para 7 faltam 2. Baixa quem? Baixa o 6. 26 dividido por 5 dá por 5. 5 vezes 5, 15, para 26 falta 1. Como aqui não tem nada mais para baixar, eu tenho que acrescentar, e aqui no quociente coloco uma vírgula. 10 dividido por 5 dá por 2. 2 vezes 5, 10, para 10 não falta nada. Então a variância aqui vai ser 15,2. Tá? Aqui eu tenho a minha variância. Observe que é um valor muito alto, tá? Muito distante do zero. Tá uma variação grande aqui, tá bom? Então dê uma boa olhada. Então para a gente calcular o que? O desvio padrão. Então dê uma boa olhada, gente. Não esqueçam, primeiro eu calculei a média aritmética. Somei 8, 14, 6, 4 e 8 e dividi pelo total de números somados, que foram 5. Encontrei, tá, essa temperatura média, tá, durante o dia. E depois, para calcular a variância, eu calculo a diferença entre cada temperatura utilizada para calcular a média com o valor da média. Pronto, aqui estão eles. Depois calculei a média aritmética desses valores elevado ao quadrado. Com isso eu calculei o que? A variância. E agora eu vou calcular o que, professor? O desvio padrão. Qual foi o desvio padrão, tá, da variância em relação à média aritmética? Tá bom? Então já viram aqui a divisão. Eu vou precisar só desse espaço aqui, tá? Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 15,2. Então, o desvio padrão é igual... Vamos lá, vou precisar da calculadora, gente. Professor, e na prova do vestibular? Não se preocupe, eu não vou pedir para você calcular esse desvio padrão se for calcular uma raiz quadrada de valor assim. Isso vai para fazer você analisar a questão. Lembre-se, quanto mais próximo de zero, mais homogêneo, mais próximo está aquele valor que é a média aritmética em relação aos dados que eu utilizei para calcular a média aritmética. Tá bom? Então vai ser o que? A raiz quadrada de 15,2. Olha só, 3,8. Aproximadamente 3,8. Esse foi o desvio padrão da variância em relação à média aritmética, tá? Então deu um valor relativamente alto, deu um valor um pouco alto, tá? O desvio padrão
em relação à variância e em relação aos valores utilizados para a média. O que fez mais a diferença foram esses dois aqui, ó, o de 14 graus e de 4 graus. Observe que é uma diferença muito grande entre eles. Tá? Esse que deu o valor muito alto, que é justamente o maior e o menor, que é a distância entre eles. Tá? Uma uniformidade entre 8 graus, 6 graus e 8 graus. Até um pouco mais que o 4, mas o 14 houve uma diferença muito grande. Então, uma temperatura brusca, tá? De 8 para 14 baixando para 6. Tá certo, gente? Então, dê uma olhada aí. Então, média aritmética 6, variância 15,2, desvio padrão 3,8. Ok, gente? Tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá. Posso parar? Vamos lá para a nossa segunda questão. Segunda questão a gente vai trabalhar mais um pouco, tá? Então, o que é que diz aqui a nossa segunda questão? Ao final do ano letivo de 2020, as notas de matemática das alunas Carla e Roberta foram: as notas da Carla, primeira avaliação 8, segunda 7, terceira 7, quarta 6. Da Roberta, primeira avaliação 4, segunda 5, terceira 9 e a quarta 10. Eu quero a média aritmética das notas de cada uma. Qual foi a média aritmética das notas? Então, é aquela média, aquela nota que vai representar o grupo. Eu quero a variância e eu quero o desvio padrão de cada uma delas. Daí a gente vai comparar qual delas está mais próximo dos dados que foram oferecidos. A gente vai ter uma dimensão realmente do que realmente a gente quer, tá bom? Então vamos logo pegar primeiro da Carla. Da Carla foram 8, 7, 7 e 6. Então, da Carla, nós vamos calcular a média aritmética, a variância e o desvio padrão. E nós vamos colocar aqui os dados. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com a Roberta, tá certo? Então, vamos calcular primeiro a média aritmética. Eu vou calcular para cá, tá? Então, vai ficar 8 mais 7 mais 7 mais 6, dividido para 4. Já que são 4 notas, então a soma das notas dividido pelo total de notas somadas, que foram 4. Então, a média aritmética da Carla, 8 mais 7, 15. 7 mais 6, 13. 15 mais 13 é igual a 28. 28 dividido para 4. 28 dividido para 4 é igual a 7. Tá? 4 vezes 7, 28. Então, essa aqui foi o que? A média aritmética das notas que ela tirou no decorrer do ano. Ok? Agora eu vou calcular o quê? A diferença de cada nota em relação à média aritmética. Para que isso? Para eu calcular a variância. Então, desvio 1. 8 menos 7. 8 menos 7 igual a 1. Desvio 2. 7 menos 7, que é igual a 0. Desvio 3. 7 menos 7, que é igual a 0. Desvio 4. 6 menos 7 igual a menos 1. Pronto. E agora eu vou calcular a variância. Então vai ficar 1 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado mais 0 elevado ao quadrado mais menos 1 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido para 4. Então,
vai ser a média aritmética desses valores aqui, que é a diferença elevada ao quadrado. Variância é igual 1 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é igual a 1, mais 0 ao quadrado é 0, mais 0 elevado ao quadrado é 0, mais menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais. 1 vezes 1 é igual a 1, dividido para 4. Já sabe que isso aqui é neutro, isso aqui não serve para nada. 1 mais 1 é igual a 2. 2 dividido para 4. Dá para dividir direto 2 para 4? Não. Então eu aumento aqui no dividendo, acrescentando 0, aqui no quociente 0 e 1 vírgula. 20 dividido por 4 dá por 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Então a variância da Carla em relação à média e às notas, 0,5. Observe que ela ficou bem próxima de 0. Ok? Pronto, gente. Então aqui eu já tenho. Eu tenho a média aritmética. Eu tenho a variância. Falta o que? O meu desvio padrão. Então o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que é 0,5. Então o meu desvio padrão vai ser igual... Vou pegar o celular aqui. Bora ver aqui. Então vai ser raiz quadrada de 0,5. Vou colocar aqui, gente. Raiz quadrada de 0,7. Aqui está o desvio padrão das notas da Carla, ok? Então dê uma olhada aqui. Então primeiro a média aritmética. Então, primeiro a média aritmética, depois a diferença das notas em relação à média. Com isso eu calculei o que? A variância. E agora eu calculei o meu desvio padrão, ok? Então dê uma boa olhada que eu vou precisar de espaço por quadro para a gente calcular da Roberta. Vamos lá para a Roberta agora. O cálculo vai ser o mesmo, tá, gente? Ai, meu Deus, e agora? 0,5. Qual foi a variância, meu Deus? 0,5 e deu 0,7, tá? Então, a média deu 7. A variância 0,5 e o desvio padrão é igual a 0,7, tá? Isso dá Carla. Ok, agora vamos ver da Roberta. As notas da Roberta foram 4, 5, 9 e 10. Pronto. Então, primeira coisa, o que é que nós temos que fazer? Calcular a média aritmética. Então, é aquela nota que vai representar todo o seu grupo. Então, a média aritmética é igual a 4 mais 5 mais 9 mais 10. Professor, e se eu quiser utilizar para calcular os vírgula zero? Não tem problema nenhum, não vai mudar em nada. Dividido para 4. A média aritmética é igual 4 mais 5, 9. 9 mais 10, 19.
9 mais 19, 28. 28 dividido para 4, que é igual a 7. Então, a média aritmética também da Roberta foi igual a 7. A mesma tá, que a Carla. Mas agora a gente vai ver a variância e o desvio padrão, tá? Em relação à média aritmética que representa aquele grupo, tá bom? Vamos ver quem está mais próximo dos grupos de dados, que são as notas de uma da outra. Então vamos lá calcular o que? A diferença. Então a diferença 1 vai ser 4 menos 7. 4 menos 7 é igual a menos 3. Diferença 2, 5 menos 7. 5 menos 7 é igual a menos 2. Diferença 3, 9 menos 7. 9 menos 7 é igual a 2. Diferença 4, 10 menos 7. Então, 4 menos 7, 5 menos 7, 9 menos 7, 10 menos 7. 10 menos 7 é igual a 3. Como eu tenho a diferença de cada nota com a média, agora eu vou para calcular a variância. A variância é igual menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 2 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido para 4. Lembrando que a média aritmética dessas diferenças é elevado ao quadrado. Variância é igual menos 3 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais. 3 vezes 3 é igual a 9. Mais menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Menos com menos é mais. 2 vezes 2 é igual a 4. Mais 2 ao quadrado é igual a 4. Mais 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Tudo isso dividido por 4. Variância é igual 9 mais 4 é igual a 13. 4 mais 9 é igual a 13. 13 mais 13 é igual a 26 dividido por 4. 26 dividido para 4. 26 dividido por 4, 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28. Vai ultrapassar, não pode, então é 6. 6 vezes 4, 24. 24 para 26 faltam 2. Acrescento 0 e aqui eu acrescento uma vírgula. 20 dividido por 4 dá por 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Então, a variância da Roberta é de 6,5. Olha a variância da Carla, 0,5. Olha a variância, tá, da Roberta, 6,5. E olha que a média é a mesma, tá? A média aqui foi a mesma. A média deu 7, já a variância 6,5, tá? E agora, o que eu vou calcular? O desvio padrão. Então, o desvio padrão da Roberta é raiz quadrada de 6,5. Então, o desvio padrão da média dela, como vai calcular? Então, raiz quadrada de 6,5. 2,5. Olha só. O desvio padrão dela. Raiz quadrada de 6,5, aproximadamente 2,5. Então, seu desvio padrão olha só. O que significa isso, gente? Olhem bem, deixa eu ver se a aula ainda está rolando. Tá. O que significa isso? A média aritmética foram as mesmas. Mas se você observar tanto na variância
Quando no desvio padrão, olhem só os resultados. Aqui deu 0,5, aqui deu 6,5. Então a variância aqui foi muito maior do que o da Carla. E olha o desvio padrão da variância em relação à média das duas. Ó. O desvio padrão aqui foi 0,7 e o desvio padrão aqui foi 2,5, 2,5. Então o que significa que isso aí está mais disperso? Aqui não, estão mais homogêneo as notas. Aqui você observa. Olha a nota da Carla, 8, 7, 7 e 6. Então estão bem próximas uma das outras. Mas a da Roberta não, ela começou com 4, ela melhorou para 5, mas aí já melhorou muito mais, foi para 9 e depois para 10. Lembre-se, pessoal, mas as notas da Roberta foram melhor. Não estou dizendo isso, quem foi melhor, quem foi pior, não é isso que estou dizendo. O que nós estamos calculando aqui é o quanto esse valor da média, lembre-se que essa média tem a função de representar o grupo, quanto ela está distante, está dispersa em relação ao grupo, tá bom? É isso que nós estamos calculando, tá bom, gente? Então essa é a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente termina com o último assunto de medida de dispersão, também é legal, que vai entrar um pouco de porcentagem, que é o último que a gente fecha essa parte de medida de dispersão. Ok, gente? Vai ser a nossa próxima aula da semana que vem. Então, espero que tenha aproveitado a aula. Bons estudos. Aproveite para estudar. Semana que vem tem um feriado legal. Para estudar, gente. Não tire só para brincar, né, Radinha? Tire um tempo para estudar. Lembre-se que nossas aulas são gravadas. Qualquer aula que você precisar, é só você dizer, professor, eu preciso da aula. A quinta aula, sexta aula, todas as minhas aulas estão gravadas lá no YouTube. Estão no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Se puder dar um like, dê um like. Se não gostou da aula, dê um dislike também. E não esqueçam de preencher o formulário de frequência de vocês, que é importante. E também não vão esquecer de pegar as atividades lá na escola, vai ser disponibilizado para vocês. Das professoras, a coordenadora, a diretora, a vice-diretora, todo mundo para ajudar vocês, o diretor, tá? Supervisor, tudo para entregar o material para você. Leve para casa, assiste as aulas, calcule e entregue até sexta-feira na escola. Ok, gente? Então, até a próxima. Bons estudos, gente.